brasileiro. Qual a diferença entre depressão e tristeza? A tristeza. Tristeza, todos nós sentimos tristeza. Todos temos momentos de tristeza. A vida não é uma felicidade total. Só que a tristeza, ela passa. Um momento ela passa. Você fica triste porque perdeu um relacionamento, por uma separação, porque você perdeu alguém que você ama. Então você vai perder, você vai sentir, e depois você vai se acostumando. Com o tempo vai virando uma saudade. Você fica triste porque, você queria muito passar numa prova para entrar na faculdade, você queria muito um emprego e você não conseguiu passar na entrevista. Isso é tristeza. É uma dor, é uma coisa que te incomoda, mas ela passa. A depressão, ela não passa. E a depressão, ela vai te tirando a vontade total de viver. Ela vai te minando as forças. Ela vai te tirando a vontade de sair de casa. Ela vai fechando seus ciclos de amizades. Ela vai tirando a sua própria voz. Até que um dia, você até num lugar que você vá, você não consegue pedir nem o que você queira comer. Né? Porque eu tô dizendo por experiência própria o que aconteceu comigo. Você se fecha no seu mundo. Geralmente a pessoa fica trancada, a pessoa não tem mais vontade de sair, não tem vontade de trabalhar, ela não vai mais à casa de amigos, ela não vai mais à casa de parentes, ela não tem mais vontade de ir à escola, ela se priva de tudo, ela apenas fica lá no mundo dela fechada. Se ela tiver um alto grau de ansiedade, ela tem os momentos de ansiedade, ela tem uns sintomas, né? E geralmente a depressão, ela dá ansiedade. Mas quando você está em surto de depressão, na fase de surto, você perde totalmente a vontade de comer. Você não consegue comer, né? E por mais que você force, gente, você tenta. Só que a comida, ela não desce. Chega uma hora que você vai tentando, uma colher desce, outra colher desce, outra colher desce, outra colher desce, mas chega uma hora que você vai tentando colocar na boca, você mastiga e aquilo vai voltando. Você mastiga e aquilo vai voltando. Você mastiga e você começa a se sentir incomodado porque aquilo lá não vai descendo. Você tenta engolir, aquilo volta para sua boca. Você tenta engolir, aquilo volta para sua boca até a hora que você desiste e cospe. Não vai. Não vai. E ali é o seu limite. E você tem que tentar várias vezes? Tem que tentar várias vezes. Você não tem vontade. Você não tem vontade, você não sente fome. E ali você vai se acabando. Você vai se acabando. Porque você não lembra de comer porque você não tem fome. Você esquece até de beber água porque você não sente nem sede. Você vai se entregando. Você vai se entregando. E a dor, ela é tão grande, que, porque nesse estado de surto, ou no estado de intensa depressão, de intensa tristeza, você convive dia e noite com aperto no peito, com frio na barriga, com um desespero. Pense você, um pesadelo que você tenha. Você tá lá, ou você tá sendo perseguido por um bandido, ou você caiu em um lugar, ou você tá se escondendo de alguém, você tá naquele desespero, naquele sonho, quando você acorda, aquele alívio, mas aquele desespero que você sentiu no sonho, é aquele desespero que a gente sente o dia inteiro, dia e noite. Dia e noite. A pergunta do Taká, como é conviver com uma pessoa com depressão? É muito difícil. É muito difícil. Uma pessoa depressiva, ela é muito complicada de se conviver. Eu não vou dizer que as pessoas que convivem e cansam de conviver com pessoas assim, elas têm culpa, não. Elas não têm culpa. Porque quando você vê uma melhora, você vê que a pessoa vai evoluindo, porque muitas pessoas, elas têm episódios
de depressão. Às vezes tem uma ou duas vezes, 3 vezes e se curam, mas tem pessoas que elas não conseguem, elas sofrem traumas e elas não conseguem lidar com esse trauma. Então essa depressão dela, ela não vai passar. Ela não vai passar, não vai passar. Você, como a psicóloga falou para mim, você trata com medicamentos para conseguir conviver com a dor. Conseguir conviver com a dor, né, que te alimenta. E as pessoas, elas têm que viver com a sua instabilidade, com a sua falta de vontade de viver, com medo do que você possa fazer, com a sua instabilidade de humor, né? Com o seu ciclo que você se fecha, né? A pessoa, ela tem que ter muita paciência para conseguir viver com uma pessoa assim. Ela tem que ter muito amor, muito carinho. E isso, com o passar do tempo, cansa. Isso, com o passar do tempo, a pessoa se cansa, ela se priva de muita coisa. Ela vive, a pessoa que convive com uma pessoa que tem depressão, ela vive enjaulada, sem grades, tanto quanto a pessoa que tem depressão. Eu vivo numa prisão, sem grades. Quem convive comigo tá fora dessa prisão, mas também vive preso. E eu sei que as pessoas se cansam. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como convencer alguém que ela precisa de ajuda? Primeiro, ela tem que entender que ela tem esse problema. Ela tem que entender que realmente ela está precisando de ajuda. Porque muitas vezes as pessoas não querem se tratar. Não só as pessoas que têm depressão. Tanto os bipolares, os borderlines, as pessoas, elas não querem aceitar que tem problemas. Eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. Não é louco. São pessoas que têm problemas que precisam de tratamento, de uma ajuda, como qualquer pessoa. Uma pessoa diabética, ela precisa de um tratamento médico, de um controle. Eu não sou louca. Eu tenho 3 diagnósticos há muitos anos. Mas eu não sou louca. Porque eu passo no psiquiatra e tomo medicações. As pessoas só têm que deixar como fala, eu não estou lembrando da palavra agora, mas vocês estão entendendo, esse estigma de que quem passa em psiquiatra é louco. Não, psiquiatra é um médico tanto quanto o outro, quanto uma nutricionista, quanto um endocrinologista, quanto qualquer outro médico. As pessoas têm que aceitar se tratar. Se você precisa de um tratamento, você está sofrendo de uma doença, você tem que procurar o médico certo e se tratar. Se você tem um problema de depressão, você não vai procurar uma ginecologista. Você vai procurar um psiquiatra e uma psicóloga. Não é verdade? Agora, eu vou ter vergonha de dizer que eu passo com um psiquiatra para tratar uma depressão, um toque e um transtorno de ansiedade, ou talvez outras coisas que eu possa vir a ter e adquirir com o tempo? Não vou ter vergonha. Um bipolar, ele tem os seus, o seu humor desestabilizado, mas tem tratamento. Ele toma medicação e ele consegue controlar o seu humor como qualquer outra pessoa. Claro, ele vai ter rompantes. Só que a medicação vai fazer ele voltar ao seu normal, como qualquer pessoa. Nós também não saímos do sério. De repente ficamos nervosos, subimos lá e daqui a pouco nos acalmamos. Eles também podem viver assim. Sair do sério daqui a pouco, vou me acalmar, não é assim, não é por aí. Agora, sem medicação é difícil. A pessoa explode por nada. A pessoa explode por coisas pequenas. Explode por coisas pequenas. Só que tem seus efeitos colaterais as medicações. E muita gente não quer se tratar por isso. Porque tem seus efeitos colaterais. Engorda. Aí as pessoas têm que
tratar toda com a parte endócrina, tem que fazer academia, muitas vezes não dá tempo porque trabalha, o horário não dá, e tem tudo isso, e abandona o tratamento. Então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso, as pessoas priorizam uma coisa e deixam de priorizar outras. Mas as pessoas que têm esses problemas, elas não percebem a gravidade que é estar com esses problemas. Elas não percebem como agem, como falam, né? Principalmente, mais que os bipolares, os borderlines. Porque se eles estão cutucados, eles perdem totalmente a noção. Totalmente a noção. Qualquer coisinha que eles vêem, eles saem totalmente do sério. E por muito tempo. Eles vão explodir de uma maneira. Que eles vão falar até coisas que eles não sentem. E depois que falou, tá falado. Eles vão querer atingir de qualquer jeito. E depois que falou, a merda tá falada. Mas é pra poder ferir. E isso faz parte do problema de saúde deles. Faz parte. Obrigada a todos vocês. Eu amo vocês de verdade, gente. Vocês fazem parte da minha vida. E obrigada pelo carinho de sempre, gente. Eu só tenho a agradecer a vocês, viu? Vocês moram no meu coração. Porque a Deia vai, tá? Mas a Deia volta. A Deia sempre. Um super beijo!